Meus amigos, eu vou ser bem honesto com vocês. Tá vendo o conteúdo do meu material? Ele tá no meu LinkedIn. Sério, ele tá aberto no meu LinkedIn público e eu ainda continuo vendendo ele. Por quê? O problema do mundo moderno é a falta de implementação, é a falta da execução da informação. E eu vou construir todo esse vídeo em volta dessa ideia central. Lucrar com infoproduto está com os dias contados, meu amigo. Se você é um empreendedor da Creator Economy, se você cria conteúdo e quer monetizar a audiência, se você já faz isso, inclusive se você já se deu ao trabalho de criar o seu e-book, ou você está pensando, eu vou fazer o meu curso, eu vou monetizar na internet, eu vou colocar coisas para vender, esse vai ser o vídeo mais importante que você vai assistir. Por quê, meus amigos? Por que eu falo que lucrar com infoproduto está com os dias contados? Eu vou falar de uma visão que eu estou tendo sobre esse mercado. Eu sou um criador de conteúdo, crio para o YouTube, para o LinkedIn, principalmente a minha maior parte da audiência é no LinkedIn hoje, mais ou menos 10 mil seguidores por lá, Instagram, TikTok, enfim. E eu estou vendo algo acontecendo na monetização da audiência. Deixa eu dar um contexto para vocês. Eu tenho um infoproduto, tá? Um e-book, que virou um book, inclusive, depois, capa dura, capa mole, brochura, né? Não é capa dura que fala. E eu monetizo hoje através de mentorias, eu tenho outros tipos de serviço, eu tenho uma empresa à parte que eu presto serviços de criação de conteúdo, eu tenho várias fontes de renda na Creator Economy, e eu sinto que eu tô surfando numa onda que é muito nova do mercado. É por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje. O que eu quero dizer aqui, meus amigos, é que as pessoas hoje em dia, elas não precisam de mais informação. Informação hoje foi desburocratizado e isso é um benefício do mundo moderno. A gente tem IA, a gente tem newsletter, tem podcast, tem vídeo no YouTube, tem curso, tem creators, tem um monte de gente falando sobre tudo. Na verdade, a gente vive num mundo onde todo mundo fala sobre tudo. E tá tudo bem, isso é bom. Existem conteúdos bons por aí. Se você souber fazer uma curadoria, se você procurar bem, existe conteúdo de fato bom. Conteúdo de qualidade e de graça, inclusive, né? Hoje, eu sempre defendo isso com os meus clientes, entregar conteúdo de graça é necessário. Faz parte disso, você precisa atrair as pessoas, fazer com que o tempo e a atenção delas vale a pena. Então, você entrega literalmente o conhecimento de graça. Hoje em dia não é mais uma coisa assim, eu tenho meu produto, por exemplo, meu e-book. Eu tenho meu e-book, eu não vou falar nada dele para vender ele. Meus amigos, eu vou ser bem honesto com vocês. Tá vendo o conteúdo do meu material? Ele tá no meu LinkedIn. Sério, ele tá aberto no meu LinkedIn público e eu ainda continuo vendendo ele. Por quê? Eu embalei na verdade, eu não embalei ele e postei. Eu criei esse e-book a partir de um compilado de vários posts que eu fiz ao longo do tempo. Ou seja, eu distribuí o conhecimento de graça, validei, ajustei e embalei em um produto. O conteúdo tá lá. Ou seja, meus amigos, o problema do mundo moderno não é mais a informação. Informação existe. Mas qual que é o problema, então? Eu vou fazer uma provocação aqui e me incluo nela, tá? Se tem tanto conteúdo sobre tudo, por que a gente não consegue fazer as coisas? Ou melhor, por que ainda existem problemas? Vamos deixar mais tático. Com tantos conteúdos sobre dieta e treino, por exemplo, por que existem pessoas acima do peso? Pessoas que não são fitness? Com tantos conteúdos sobre idiomas, tem livro, tem aplicativo, tem vídeo no YouTube, tem professor de graça, ou tem professor aí que cobra baratinho. Por que todos nós não somos poliglotas, então? Porque no mundo moderno o problema não é mais a falta da informação, ela tem e tem abundantemente, inclusive. O problema do mundo moderno é a falta de implementação. É a falta de aplicação da informação, é a falta da execução da informação. E eu vou construir todo esse vídeo em volta dessa ideia central. O problema não é, as pessoas não precisam mais de informações, elas precisam de implementação. E quando a gente entende isso, a maneira de vender, de embalar produtos, embalar serviços, a maneira como eu, por exemplo, um creator, um empreendedor na Creator Economy monetiza, muda completamente.
Porque não faz mais sentido eu focar em vender informação. Mais informação, mais informação. Isso tem. Isso cada vez mais se torna abundante. Isso não é um diferencial. Ouso dizer que isso, inclusive, não engaja mais. Isso não convida as pessoas a fazerem parte de um processo de transformação. E a gente pode, tá tudo bem, eu sei que alguém vai comentar isso nesse vídeo. Eu reconheço que o mundo, esse é um problema que ainda existe. Existem pessoas que não têm acesso à informação, infelizmente. No Brasil, por exemplo, não é todo mundo que tem acesso à internet, etc. Mas eu vou fatiar esse público aqui e vou desconsiderar esse problema porque eu estou conversando com você que está me assistindo. E se você está aqui nesse vídeo, você tem acesso à internet. Ou seja, esse argumento não é válido para você. Eu entendo ele é real, faz sentido um assunto para o outro vídeo, mas eu vou desconsiderar a falta de acesso de informação que é real para conversar diretamente com você aqui, que isso não se aplica, tá? Percebe que existe uma mudança, então, no modelo de monetização da criação de produto? Eu vou entrar para a parte 2 desse vídeo e vou falar agora do que eu estou fazendo, do que eu vejo que do que o mercado está fazendo, do que está entrando na moda, do que de fato está funcionando e a nova linha de produtos que eu entendo que vão surgir na Creator Economy, e eu te aviso para que você adapte, modele o seu negócio em cima disso, tá? Se a gente está falando agora de um caráter de mais aplicação, de resultado, a gente precisa não só entregar a informação. Talvez a informação já não caiba mais para um produto. Talvez o seu produto, o seu curso, você tenha que desmanchar e dar ele de graça para a galera. Por quê? A gente está falando não mais de vender um curso, a gente está falando sobre vender um resultado. A gente não está falando de sistemas, a gente está falando de ajudar as pessoas a implementar esses sistemas. Ou seja, estamos falando de serviços e produtos que simplificam a decisão, que você não sobrecarrega a pessoa com informação para que ela decida. Você, além de dar a informação, se for necessário, você simplifica isso. Ó, legal, você tem isso aqui, mas você precisa fazer isso, isso, isso. A gente precisa criar ritmo, inclusive, para as pessoas. A gente precisa pegar elas na mão e falar, ó, a gente vai fazer então na próxima semana isso, o desafio para você é isso, a gente vai fazer acompanhamento de progresso, a gente vai estar conversando com essas pessoas, a gente vai estar gerando um certo comprometimento, a gente vai estar usando da informação para criar um ritmo com a pessoa e tornar tudo isso mais palpável. Se você entendeu essa lógica que eu trouxe aqui, você percebeu que não faz mais sentido embalar cursos, né? Não faz mais sentido você pegar o seu conhecimento e simplesmente jogar ele para a audiência em forma de produto. Porque essa é uma reta sem saída, inclusive. É muito comum as pessoas comprarem esse produto e pararem ali. Para você continuar monetizando essa audiência, para você continuar engajando ela, para você continuar antes do dinheiro, de fato, ajudando ela, você precisa ajudar ela a sair do ponto A ao ponto B. Vamos falar um pouco dos produtos que eu vejo aí acontecendo hoje em dia, que eu estou criando, que eu aplico, inclusive, na minha mentoria, por exemplo, e que tem muito mais esse caráter que a gente está conversando aqui, tá? Primeira coisa, o grande hype do ano aí, né, 2025, talvez 2024, comunidade. Comunidade com direção. Não é um grupo onde você vai juntar pessoas. É uma comunidade onde você vai estar próximo das pessoas, você vai trocar com elas, você vai habilitar o nível de acesso a você para executar, para tirar dúvida, para conversar, trazer um tom de ritmo, de engajamento, de acesso à informação, mas de execução também. Uma mudança que eu vejo muito grande também são nas mentorias, tá? Antes eu via que muitas mentorias o pessoal vendia informação. Ah, compra a mentoria, você vai falar uma vez comigo, tem um curso lá, etc. Tá. A minha mentoria hoje, por exemplo, como é que ela funciona? São 5 encontros, enxuto, um mês e meio, porque as pessoas marcam um encontro por semana, ou seja, é um processo tático de aplicação. 5 encontros onde eu vou junto com a pessoa ajudar ela a construir o business na Creator Economy. Fazer isso que eu estou fazendo. Para isso a gente percorre alguns pilares como marca pessoal lucrativa, conteúdo estratégico, formato de post, embalagem de produtos e mentorias, criação disso, processo de venda, depende muito. Só que eu não abro a reunião com a pessoa e fico falando para ela, eu não fico ensinando ela.
E muitos clientes, inclusive, eu ouso dizer que eles sabem mais do que eu em certas áreas da vida, em várias áreas da vida. O grande diferencial, o que as pessoas contratam de mim e o que eu sinto que traz um, um feeling de satisfação, um resultado que faz as pessoas brilharem os olhos e continuarem meus clientes de outros serviços, é que tem esse ritmo, é que eu faço isso junto com elas. É que eu implemento. Eu uso hoje, por exemplo, um sistema no Notion, né, um painel no Notion que eu construí, onde eu entro ali com a pessoa durante a reunião a quatro mãos e a gente executa. A gente trabalha na marca pessoal, a gente cria post, a gente pega toda a teoria bonita e vai lá e escreve, e rabisca e torce e põe, e aí tal, na segunda-feira que vem vamos fazer isso. Cara, é como se. Eu sempre uso esse exemplo. É como se eu fosse um personal mesmo, entendeu? A mentoria que funciona hoje, ela tem esse caráter de execução. Não é sobre eu dar informação para pessoa sobre treino e dieta. É sobre eu passar na casa dela às 6 da manhã e falar, vamos treinar. E ela vai fazer esse exercício dessa forma, eu vou lá e faço uma repetição, a pessoa faz comigo, a gente interage, tem uma troca. Porque a informação as pessoas já têm. Digo mais, meu amigo, eu vou falar a verdade aqui pra vocês, elas já têm no meu próprio perfil. Os meus conteúdos são o conhecimento da minha mentoria. Mas por que as pessoas pagam a minha mentoria? Por que a minha mentoria tem fila de espera? Por que eu tenho que esperar meses para conseguir encaixar as pessoas? Por que existe esse desejo nelas? Porque elas têm esse nível de acesso a mim para executar junto. Tem muito conhecimento, inclusive, que só é possível transmitir num caráter de aplicação. Mesmo que o meu know-how esteja público, ele ainda não é o suficiente para transformar a vida das pessoas. Logo, eu ganho um grande espaço, uma grande abertura para vender a mentoria. Entende como a minha mentoria acaba sendo quase que um projeto, quase que do ponto A ao ponto B, execução, implementação? Essa é a ideia do vídeo, meu amigo. Se você entendeu isso, eu já tô feliz, tá? Outros tipos de coisas que você pode fazer para trazer esse tom. Desafio com a sua audiência. Hoje é muito comum também ver a galera falando, desafio de 5 dias para criar um post, 30 dias para criar o canal no YouTube, 90 dias para fazer a primeira venda. Você traz novamente um caráter tático, uma escadinha, um tom de execução ali, de processo, né? Ou até, no que eu vejo, no que eu estou construindo, um modelo híbrido, onde você junta a oferta da informação com as pessoas com esse caráter tático. Eu vou abrir para vocês. Eu faço parte da comunidade do Elton Luiz e ele tem esse sistema, que eu acho muito legal, inclusive. Eu vejo ele como esse sistema, né, como o mais top que tem do mercado, onde eu tenho acesso a aulas, a conhecimento. Eu vou ser bem honesto, faz quase um ano que eu comprei o curso dele e ainda não terminei os cursos. Justamente por isso que eu tô falando. As pessoas não têm mais tempo de ficar vendo vídeo, de ficar vendo aula. É muito tático. Eu vou lá, vejo o que eu preciso, executo, e aí tem o grupo, tem a troca com ele, tenho acesso ao Elton. Eu executo isso com ele, entendeu? Ou seja, é um programa híbrido. Ele me oferta a informação, mas ele complementa, ele amarra isso, me oferecendo também a execução. Tudo isso que eu tô falando, tá? Eu vou fechar esse vídeo falando pra vocês algo que eu entendo. Tá saindo da minha boca, tá? É um pouco de opinião aqui, não é fato, tá? As pessoas hoje... Escuta isso, meus amigos. As pessoas hoje, em qualquer produto ou serviço que você for vender na Creator Economy, as pessoas precisam de duas coisas hoje. Elas estão carentes dessas duas coisas, né, Luna? Primeiro, coragem para começar. De fato, hoje tem muita possibilidade para tudo. A desburocratização da informação causa nas pessoas uma paralisia, uma obesidade mental. Não dá mais para simplesmente começar, porque tem muita informação para ser considerado. Vai fazer um vídeo, o vídeo perfeito, a luz, o microfone, o áudio, o cenário, o roteiro, o ritmo, a edição. Não dá para fazer um vídeo, entendeu? Então você precisa trazer para as pessoas a coragem para elas começar. Coragem não só no sentido teórico, mas a coragem de, cara, vamos, você comprou, fechou, assinou o contrato, vamos lá, dia 3 a gente vai fazer tal coisa. As pessoas precisam desse ritmo. Pega na mão delas e fala, dá coragem para elas começar e bota a bola de neve para girar. E segundo, as pessoas precisam de sistemas e estrutura para continuar. Não basta só começar. Algumas pessoas, sem a sua ajuda, sem o seu serviço ou sem o seu produto, começam. Mas muitas param. Porque a falta de estrutura, a falta de um sistema aplicável não permite com que elas continuem, com que elas perseverem.
Então, se o seu produto, o seu serviço dá a coragem e os meios para a pessoa começar e um sistema e estrutura para que elas continuem, você tem um processo de transformação da vida das pessoas. Você tem o mais valioso, você tem o que o mundo moderno não tem. A informação está lá, mas você torna tudo isso executável. Meus amigos, essa é a minha visão. As pessoas não precisam de mais informação, elas precisam de execução, implementação. A gente já sabe o que tem que ser feito. A gente já viu muito vídeo no YouTube, você já comprou curso, você já comprou e-book, e mesmo assim você não consegue fazer o que você tem que fazer. Na minha mentoria eu trabalho dessa forma. Se você ficou interessado, vou deixar um link na descrição, mas não, o objetivo não é só converter aqui nesse vídeo, é te educar sobre isso, é te despertar. Eu quero que você saia desse vídeo provocado e revisando toda a sua cartela de produtos que já existe ou que você quer criar. Para você monetizar a sua audiência na Creator Economy, olhe sobre essa perspectiva. E não vai na minha não, questiona. Dá uma pesquisada por aí, olha. Pesquisa qualquer área de conhecimento, você vai ver que tem informação. É muito comum, inclusive, você ver pessoas mais antigas do marketing, pioneiros, que viveram na era da informação ali, uns anos para trás, onde não tinha tanta informação, não trabalham mais com isso. Hoje eles não vendem mais a informação, eles vendem como fazer o que eles fizeram. Porque a informação em si já não dá continuidade. Eles vendem a implementação, etc. Enfim. Espero que tenha dado a entender a ideia desse vídeo. Deixa uma curtida aqui, se inscreve no canal, comenta, compartilha com um amigo, vamos trocar ideia. Fala pra mim o que vocês acharam e se faz sentido essa lógica e se ficou alguma dúvida para executar isso dentro do seu negócio, tá bom?